Fala, meus queridos rapazes. Vamos aqui para mais um vídeo do nosso canal. O vídeo de hoje, o tema é estruturas. O tamanho importa? Estruturas, eu vou ficar pelo gráfico de 1 hora, eu vou ficar pelo gráfico de 15 minutos, eu vou ficar pelo gráfico de 5 minutos, eu opero somente pelo 1. O que é uma estrutura? Vamos tirar dúvidas aqui, falar de forma clara, objetiva, sem enrolação, tá? Mas antes de a gente começar nesse vídeo, deixa aquele like aí, aquele like maroto, deixa aquele comentário ali se você curtiu, deixa aquela dúvida que você precisa que eu responde em formato de vídeo, tá? Se inscreve aí no canal para dar aquela moral aí pra gente. E sim, quer dar um passo a mais, quer entender cada vez mais e mais como funciona o movimento do preço, quer estar junto comigo ali todos os dias aprendendo e lucrando? Link tá na descrição desse vídeo, você preenche o formulário, eu entro em contato com você, a gente vai fazer história juntos, tá? Vou pegar na sua mão e nós vamos caminhar juntos aí em busca da liberdade, em busca da coerência operacional todos os dias, com disciplina, com maturidade e com resultado no final do mês, fechou? Não perca mais tempo e vem fazer parte junto comigo. Nossa movimentação aqui, simples e objetivo. Estruturas. O tamanho da estrutura importa? Para quem está operando B3 aí, tá vendo que os últimos dias aí o mercado está se desenvolvendo muito, acaba andando demais. E aí, o que você faz? Você vai marcar um gráfico com qual estrutura? Uma estrutura gigante, assim, com mais de 1000 pontos. Vamos ver quantos pontos tem essa estrutura aqui que o preço subiu em linha reta. 2.500 pontos. Aí você pega o outro pregão aqui que o preço sobe ali 1.300, 1.400 pontos em linha reta. Você pega o pregão de hoje, que eu tô gravando esse vídeo dia 7/7, uma estrutura de 2.200 pontos até o presente momento. Uau, Felipe, o que eu faço? Então o tamanho da estrutura vai importar, porque senão eu vou ficar de fora de uma operação. Antes de mais nada, vamos aqui desenhar uma situação importantíssima, tá? O que é uma estrutura? Quando ela perde a validade. Esse aqui é só uma introdução para você pegar o fio da meada desse conteúdo que eu estou te passando. Uma estrutura, ela é definida nesse formato aqui. Esse formato precisa aparecer. Uma estrutura é um fundo devidamente validado e um topo. Mas quando tem esse topo e um fundo validado? Quando corrige 50% ou mais a sua pernada. Então, subindo, tem que corrigir, não pode perder o fundo e dar continuação na alta, rompendo o topo anterior. Aí você tem aqui estrutura 1 e agora você tem estrutura 2. Para essa estrutura 2 se dar continuidade, sair da 2 e ir para 3, precisa corrigir 50% ou mais e assim sucessivamente, tá? E assim a gente vai trabalhando em ondas. Felipe, só que o preço não continuou a subir. O que ele acabou fazendo? Ele virou aqui a estrutura. Ótimo. Se ele virou uma estrutura, quer dizer que agora você tem um movimento de baixa. Quando ele cai, perde o último fundo validado, corrige 50% ou mais, dá continuidade. Isso daqui é uma estrutura. Aí a pergunta aqui desse vídeo, o tamanho dessa estrutura importa? Sim ou não? O que você acha? Vamos supor que você está no gráfico de 1 hora. Repito, você tem informação. Uma estrutura só é devidamente validada quando o preço faz esse movimento. Se acontecer isso daqui, é uma estrutura validada? É uma continuação? É uma movimentação que você vai trabalhar com a estrutura que está aqui na referência nessa cor preta, ou você vai trabalhar com a estrutura que está com a referência da cor verde? Porque se ele armou um pivô e rompeu o topo, é uma referência nova? Sim ou não? O que você acha? Digo para você, o que você faz diariamente? Porque muitas das vezes o pessoal chega para mim e essas dúvidas aparecem lá na sala. Fazem a pergunta, Felipe, eu vou usar essa estrutura número 2, porque o preço está dando continuação. Tá certo ou está errado? Como eu ensinei para vocês, uma estrutura só é alterada, ou seja, você só vai mudar uma nova referência, usar uma nova referência de um fundo até um topo, ou de um topo até um fundo, quando este corrigir 50% ou mais e continuar. Aconteceu a correção de 50% ou mais nessa movimentação aqui da 1 para você atuar da 1 para 2? Não. Então quer dizer que aqui você não tem nada a não ser uma estrutura única, que é do fundo até o topo, carecendo de uma correção para você alterar a sua referência. Então a estrutura, se você estiver usando o gráfico de 1 hora,
muito provavelmente você vai demorar demais para fazer uma operação. Quando eu pergunto aqui para você, o tamanho da estrutura importa, quer dizer que você tem que ter uma atenção especial aqui, em cima de quê? Em cima do tamanho da referência que você está utilizando. Porque o que eu mais vejo de erro dos alunos lá é querer justificar uma operação em um tempo gráfico gigante e colocar um stop compatível. Porque não adianta de nada você ser aquele cara que fala, eu não opero swing, eu opero day trade. Beleza, você opera day trade. Só que você quer usar as referências do gráfico de uma hora, dependendo do tamanho da sua operação, o seu stop vai ficar extremamente caro. Então, para mim, sim, o tamanho da estrutura importa, porque vai validar ou não a minha operação. Vai justificar ou não o meu trade, a minha entrada ou não em uma oportunidade. Se a estrutura estiver muito expressiva e agressiva, eu não vou fazer essa operação, porque o meu stop provavelmente vai estar compatível. Se você pegar ali de um número de 1 a 10, quantas vezes numa estrutura de um gráfico grande, tá? Pode ser de uma hora, pode ser de 15 minutos, pode ser até dos 5 minutos, tá, queridos? Prestem atenção nisso daqui. Num gráfico grande, num gráfico médio, num gráfico curto, uma estrutura que é muito direcional, geralmente os pontos de entrada eles são extremamente expressivos, ou seja, vai ficar caro para você assumir um stop em uma operação quando o tempo gráfico for grande. Então, qual que é meu conselho para você? O tamanho da estrutura importa? Importa demais, porque vai impactar no seu stop. Se vai impactar no tamanho do seu stop, é melhor ou não você usar uma referência de um gráfico menor, onde o seu stops também fica compatível com o tamanho da sua operação. Quando eu ensino isso para os alunos, eu passo, claro, com muito mais detalhes, mostra ali uma operação, mostra ali um resultado negativo que eles estão tendo, que justifica aquilo que eles não estão conseguindo encontrar como resposta para mudar, para ter um resultado saudável, para ter um resultado satisfatório. Então, o tamanho da referência importa. A estrutura, quando ela é muito grande, você tem que tomar muito cuidado, porque o stop fica compatível com o tamanho da estrutura. E se você não tomar cuidado com o tamanho dos stops que você vem levando, você primeiro vai não mais fazer operações de day trade, vai ficar sempre travado em operações de swing trade. Se você é um operador de forex que pode ficar posicionado de um dia para o outro, bacana, você vai ter muito mais tranquilidade, porque menos é mais. Quanto maior for a sua estrutura, mais assertivo vai estar o seu quê? O seu movimento direcional. E quanto mais o mercado está direcional, você tem que lembrar daquela premissa. A direção é a sua amiga. A tendência faz com que você lucre muito mais. Então, se você está a favor da tendência, você vai ter muito mais resultado. E onde que está a tendência macro do mercado? Nos gráficos grandes. Tá, Felipe, eu vi você falando do gráfico de uma hora. Mas e no gráfico de 15 minutos? O que você me aconselha quando as referências estão grandes? A mesma coisa, não muda em nada. O fato de você olhar um gráfico grande é só para ditar o ritmo e a direção do preço. O fato de você fazer uma análise ali que vai fazendo e vai descendo de tempo gráfico em tempo gráfico, vai minimizando o que? É você com stop maior, é você descendo o tempo gráfico com stop mais compatível, é você indo para os 5 minutos com stop bem mais ajustado aqui, e muito provavelmente no gráfico de 1 minuto você vai estar com aquela operação com aquele stop minúsculo, irrisório, que nem vai doer. Só que há 2 pesos e 2 medidas. Eu gosto de usar sempre aquele exemplo da balança do direito. Para quem sabe, é assim que é a balança do direito. Ó. A balança do direito é dessa forma. Você tem que conseguir equilibrar aquilo que é resultado e aquilo que não vai te trazer. Sempre tem um ônus e um bônus. Qual que é o ônus de você operar um gráfico grande? O stop caríssimo que você vai assumir. Qual que é a vantagem? Você vai fazer menos operações e, consequência disso, vai acertar muito mais o trade. Qual que é outro problema de um gráfico grande quando você está operando? A pouca oportunidade, ou seja, menos volatilidade para você clicar mais vezes, vai fazer com que você fique posicionado mais dias. Então, qual que é o problema aqui? O negativo de operar um gráfico grande.
você vai ficar casado, abre aspas, com a sua operação. E a vantagem de você operar um gráfico grande é você, por mais que você fique mais tempo, a sua recompensa financeira vai ser também bem expressiva, porque a tendência é sua amiga. Felipe, tá bom, então já entendi, já. Eu prefiro operar então num gráfico intermediário. E nesse caso aqui é o 15 minutos e os 5 minutos. Você concorda com essa premissa? Concordo de certa forma, porque tudo é uma base de qual ativo você está operando. Você está operando day trade? Você está operando swing trade? Você está operando o mercado de Forex? Você está operando o mercado de B3? Qual que é? Quais são as respostas certas? Queridos, não existe uma resposta certa. Existe aquilo que você vai começar a fazer hoje e vai fazer todos os dias. Para operar day trade, para quem opera, olha só, para operar day trade, para quem opera o mercado de Forex, qual que é meu conselho? O gráfico de 15 minutos e o gráfico de 5 minutos. Por quê? Porque você vai ter oportunidade ali, dentro da abertura do mercado americano, você vai ter oportunidade aqueles movimentos de volatilidade. Para quem opera swing trade no mercado de Forex, olha só que interessante que fica isso daqui. Você pode sim fazer sua análise no gráfico de 1 hora, mas eu nem prefiro você também calcular tantas referências, porque também o seu stop vai ficar compatível. O que eu te aconselharia? Foca somente no gráfico de 15 minutos. Para você que está operando swing, ou seja, vai ficar posicionado de um dia para o outro, provavelmente. Vai para ficar posicionado da segunda, que é o dia que eu estou gravando esse vídeo, até uma quinta, sexta-feira, quarta, quinta-feira, ou seja, vai ficar mais de um dia posicionado, porque até o mercado se desenvolver ter seu alvo, muito provavelmente a sua movimentação é bem mais expressiva. Para você que opera ali buscando swing trade na B3, olha só que legal que você vai ter essa situação. Você vai trabalhar também com um gráfico de 15 minutos. Por quê? Porque você vai ficar posicionado. Qual que é a desvantagem disso daqui? Puxa muita margem. Para você que opera swing trade. Qual que é a vantagem para você que opera o day trade na B3 usando o qual tempo gráfico? Meu conselho, tranquilo, tá? Só olhe o gráfico de 5 minutos e de preferência, queridos, o ouro do ouro. Somente o gráfico de 1 minuto usando a sua referência, usando a sua estrutura. O tamanho da estrutura do gráfico de 1 minuto, a volatilidade que ela te entrega, as oportunidades que o preço vai fazendo ali, alternando, é tudo que você precisa para você acertar suas operações e fazer belíssimos trades. Então vamos aqui para um exemplo prático, tá? Olha só, mostrei para vocês essas estruturas gigantes. O que é uma referência? Vou apagar isso daqui e vamos lá. O que é uma referência? O que eu disse para vocês, tá? Referência é uma movimentação de um preço. Eu não vou abrir mais o gráfico, tá? Eu quero só dar esse exemplo aqui. É o jeito que eu separei aqui para mostrar para vocês. Eu tenho o fundo, eu tenho um topo. O mercado rompeu para cima. Esse rompimento, existiu correção nos 50% ou mais desde a hora que move a movimentação de superar o topo? Não corrigiu. Por quê? Você tem uma subida onde o preço venceu essa máxima e não corrigiu 50%. Você faz o que nessa hora? Você atualiza sua referência menor ou você continua com a referência principal? Você continua com a referência principal. Opa, corrigiu 50% ou mais? Não, 50% ainda está aqui embaixo. O preço não voltou. Opa, continuou subindo sem corrigir. E aí, o que você faz? Hoje, em específico, no dia 7, o preço simplesmente começou a corrigir. Olha só o que você tem. O que eu tinha aqui para justificar uma entrada? Vamos marcar somente essa região aqui. Olha o tamanho desse referencial que você tem. O preço veio caindo, 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 chegou nessa região. Se você se posicionou, você está na beira do stop aqui e travado na operação. Quanto maior for a sua referência, muito provavelmente o seu trade também vai ser grande no fator tempo. Porque o mercado ele não se desenvolve subindo agressivamente. Vamos considerar que essa estrutura aqui são 3.400 pontos. Corrige rapidinho e depois continua subindo no mesmo dia. Isso não acontece. Só que você não entende isso. Aí você quer operar. Nossa, eu tô com a referência de 3.000 pontos. Eu tenho que pegar 3.000, 4.000 pontos. E quando ele romper aqui, eu vou pegar tudo. Eu vou replicar a pernada 1 numa movimentação de projeção de Fibonacci. Não é assim que funciona. Essa operação aqui, por mais que possa dar muito certo, ela vai demorar num fator tempo. E se você opera day trade para este tipo de estrutura tão grande, você cai numa armadilha que é
infelizmente você vai ter que zerar a sua operação e voltar no dia seguinte. Então, muita atenção quanto a isso. Não, Felipe, eu não marquei aqui, eu marquei o order block mais abaixo aqui, ó. Eu estou usando essa estrutura aqui de baixo para justificar a minha entrada. Bacana, não muda nada a minha fala. O tamanho da estrutura, ela vai importar na sua execução e sim no seu decorrer do trade. Se vai ser com uma operação de day trade, se vai ser com uma operação de swing trade, se vai ser com uma operação rápida, se vai ser com uma operação lenta, o que importa aqui para você é como você vai começar a executar a partir de agora. Vou executar e vou sustentar o trade grande, bacana. Assuma um stop mais caro e leve as suas operações. Não, vou sustentar uma operação mais curta, porque eu acredito que vão ser boas oportunidades. Mostrei num gráfico grande, aí eu vou num gráfico mais curto. Eu não mudei o foco da estrutura principal, que é de compra. Mas olha só, o preço se alternando a todo momento. Quando o mercado inverte um fluxo, depois de uma estrutura nova aparecer, o que você tem? A mesma operação que aparece com um gráfico grande, como expressão violenta, é uma mudança de estrutura interna que limpa uma liquidez, muda sua característica e te dá um trade absurdamente positivo, com um stop curto e um alvo extremamente expressivo. É uma operação onde o preço continua a cair, vem retestar a sua zona principal aqui de oferta, dentro de um movimento mais objetivo, você pega toda a estrutura de venda que apareceu no dia de hoje. Então, o gráfico curto, ele vai te mostrar oportunidades rápidas, que são chamadas de volatilidade, que é tudo que você precisa para não ficar preso em operações de um dia para o outro e seguir à risca todo o operacional que é objetivo e é passado. Então, a estrutura, o tamanho dela importa? Sim, desde que você siga a risca. Não, desde que você entenda as oportunidades que o mercado te entrega. Você é um cara que gosta de operar volatilidade, que não se perde com uma variedade de estruturas aparecendo, gráfico de 1 minuto. Você se perde ali, acaba acertando um trade, depois que toma um stop, fica todo perdido nas suas operações. Para de operar, foca em um gráfico maior, porque menos é mais. E quanto menos informação você tiver disponível, mais preciso vai ser a sua entrada, o seu resultado. Simples assim, paciência e atenção e o resultado vai aparecer e o dinheiro vai cair no seu bolso. Quer mais detalhes? Link está na descrição desse vídeo, eu te espero do outro lado da tela. Não perca mais tempo, vem comigo e vem aprender. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e até a próxima. Valeu!